Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que nós cantamos, aclamando esta palavra que é do Senhor, o Santo Evangelho, que nós queremos também agora compreender para poder vivê-lo e também deixar que ele ilumine verdadeiramente a nossa caminhada cristã. Uma pergunta meia sem sentido aparece dentro do capítulo 13 do Evangelho de Lucas que estamos ouvindo nestes dias. Uma pergunta que não tem o contexto de todo o capítulo. Alguém vê Jesus passando, caminhando, indo em direção a Jerusalém e pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus não responde à pergunta afirmando ou negando. Não é sim ou não a resposta. Jesus, a partir desta pergunta, que o catequista Lucas coloca na boca de alguém, que não sabemos quem, a partir dessa pergunta, Jesus nos ensina algo muito importante a respeito da salvação. Todos nós, desde criança, quando vamos para a catequese, antes ainda, quando participamos das celebrações, nós vamos ouvindo isto: Cristo nos salva, Cristo nos salvou, a gente quer se salvar, 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 salvar. É um verbo constante no nosso aprendizado cristão. Quem nos salva? Quem nos salva é Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição. Ele deu a vida para que a gente tivesse a vida. Então, todos nós, pelo nosso batismo, esta é a doutrina católica, todos nós, pelo nosso batismo, estamos salvos. O céu, a eternidade, é garantido a nós por Cristo. Os méritos são dele. Agora, a gente não pode... E aí agora entramos então na nossa vida aqui, terrena. A gente não pode pensar que a salvação é apenas o depois. A salvação é tudo aquilo que Deus quer realizar em nós, na nossa vida, toda a bondade, todo o amor, todo o projeto de felicidade que Ele tem para nós, a nossa realização como pessoa, como família, como casal, como vocacionado, a nossa vida de intimidade com o Senhor, tudo isto é salvação. É o movimento salvífico de Deus na nossa vida. A nossa conversão, a nossa busca, por sermos dia após dia melhores. Nós já estamos salvos, mas a salvação, os méritos de Cristo, a paixão dele, a cruz, o Evangelho, sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho, a sua palavra, eles vão agindo em nós, atuando em nós. Alguém que terminou a faculdade tem todo o seu conhecimento, já sabe, a parte teórica, mas depois não pode ficar sentado esperando a vida assim, de braços cruzados, vai ter que colocar em prática tudo o que aprendeu. A salvação está garantida, mas nós precisamos, na nossa vida, aplicar. Na liberdade que temos, nas escolhas que fazemos, no quanto nós de fato desejamos Deus, deixar então que Ele vá agindo na nossa vida. Isso é um processo muito bonito, meu Deus, como que a gente vai crescendo, amadurecendo. Como é bonito ouvir testemunhos de pessoas, que reconhecem um antes e um depois em suas vidas. Como é bonito alguém que busca o padre para pedir uma bênção, para uma confissão, para dizer: Padre, eu quero dar passos, eu quero crescer, eu venho buscar. Olha, é maravilhoso. É a ação salvadora de Deus que vai agindo e atuando na vida de quem assim o faz. A gente não está pronto, Temos muito para aprender, para crescer, para amadurecer. E o que tudo isto tem sentido? Por quê? Da onde tudo isto, que o padre está falando? Porque Jesus diz, olha, ele não responde se são muitos ou poucos os que vão se salvar. Ele devolve a batata quente na nossa mão. Ele diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita.
Nós estamos salvos, mas nós precisamos nos esforçar para quê? Para que aquilo que Jesus fez por nós faça sentido na nossa vida. Por que porta estreita? Porque conforme nós vamos caminhando, gente, precisamos ir deixando para trás o que não faz parte, o que não nos salva, o que não nos realiza em Deus, o que não condiz com a palavra, com a doutrina, com a igreja, com a fé. Quem que é a porta estreita? Jesus diz em São João: eu sou a porta. A porta estreita é Jesus. A porta estreita é o Evangelho. A porta estreita são os nossos compromissos de fé. A porta estreita é o nosso desejo, a nossa busca diária por conversão, por nos tornarmos cada vez melhores. Isso é porta estreita. Sem esforço a gente consegue isso? Não, né? Porque nós somos, e aí, o mundo que a gente vive hoje mesmo, meu Deus, é o mundo da comodidade, é o mundo do conforto, é o mundo que a gente se pergunta, tá, mas vai custar muito? Quanto que eu vou ter que, né? A gente vive num mundo muito pacato, muito assim, acomodado, a tecnologia resolve tudo. E Jesus vem na contramão disso dizer, te esforça para salvar o teu casamento. E não que ele já esteja perdido, pelo amor de Deus, mas para salvar dia após dia, para que ele nunca se perca. Te esforça, Padre, para não perder a tua vocação. Ela não está perdida, sou feliz e realizado, mas eu preciso todo dia buscar, alimentar. Te esforça para que as outras portas que o mundo apresenta não te seduzam e não te levem para um buraco sem fundo, para um quarto escuro sem vida. Jesus é a porta estreita. Fazei todo o esforço. E esse esforço significa o quê? Viver de modo justo. Porque alguém chega diante de Jesus, nessa parábola que ele conta, né? E pede para o dono da casa abrir a porta. E ele diz, eu não conheço vocês. Não, mas a gente estava lá assim, junto de ti, tal. Vocês eram injustos. Vocês estavam lá por interesse. O coração de vocês não estava nos meus passos. Então Jesus nos conhece, né? Ele nos sabe. E Ele quer nos ajudar. Por isso Ele diz, te esforça. Às vezes a gente quer que caia tudo prontinho do céu. Eu vou fazer uma novena, vai resolver o problema, né? Eu vou rezar um Pai Nosso, vai resolver. Eu não sei se Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que você e eu precisamos nos esforçar naquilo que nos compete. O esforço da vida de oração, rezar todo dia é esforço, sim. Tem católico que não reza todo dia. Mas como é que vai querer crescer com Deus? Como é que vai querer dar passos? Vir na missa todo final de semana é esforço, claro que é. Claro que tem dia que você não vai estar com vontade. O padre vai falar agora um pecado do padre, né? Tem dia que a gente não está com tanta vontade de rezar a missa. Né? Já rezou 4, 5. Claro, é humano isto. Agora a palavra diz, esforça, vai. Coloca Deus de novo, reanima. Então, a vida de fé sem esforço, minha gente, o diabo bate palma, daí é assim que eu gosto. Católico acomodado, esse é do meu time. Não é verdade? A palavra vem para nos sacudir um pouco, né? Para nos fazer assim, repensar, pensar onde está o nosso esforço. Ser fiel é esforço. Em todos os aspectos da fidelidade. A fidelidade com Deus, a fidelidade numa amizade, a fidelidade no emprego, no compromisso, a fidelidade na família, a fidelidade para com a educação que você deve para os teus filhos. Fidelidade é esforço, né? A gente tem que brigar, lutar por isso. Mas é saudável, faz bem, nos mantém corretamente no caminho do Senhor. Então que essa palavra hoje nos inspire. Quem que nos ajuda? O Espírito Santo, que vem em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza. A gente não sabe direito como pedir, como rezar, o que fazer. É o Espírito que age em nós, em nossa vida. Jesus soprou o Espírito Santo para nos auxiliar. A gente precisa pedir, Espírito Santo, me ilumina, me ajuda, me orienta. Eu não sei que passo dar. Eu preciso da tua luz. E Ele ilumina,
e Ele ajuda no tempo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer já, né? Mas não é assim. Então que a palavra de hoje nos ensine cada vez mais a confiar na graça, confiar em Deus e não nos preocuparmos em quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Não nos preocuparmos em dizer, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Nos esforcemos para permitir que Deus realize em nós os méritos de Cristo. Realize em nós a sua justiça. Que a gente seja feliz, com esforço, mas feliz e realizado em Deus. Um instante de silêncio para você rezar e meditar com a palavra que acabamos de ouvir.